Começando então o estudo do mini índice para a semana do dia 21/8. Vamos lá para o mensal. O mensal do índice. Eu fico muito feliz quando as análises confluem. Então, para quem acompanha aí, já tem um tempinho comigo, deve ter já ouvido falar. Com certeza, espero que algumas pessoas lembrem que eu disse que esse movimento aqui não era interessante romper essa resistência de forma esticada, era importante fazer um respiro como está fazendo no momento. Eu disse isso e está confirmando essa situação. Comentei também que esse respiro é importante que não vá até terceiro nível de retração, mais ou menos essa região aqui, porque se romper esse terceiro nível, fudeu tudo, porque se eu voltar com os desenhos, vai voltar para o caixote dessa lateralidadezinha aqui, e vai desconfigurar o possível OCOI de continuidade e vai voltar para dentro do canal de baixa. Até 50% ainda é interessante? Até 50 é. Até Até 61 é. 50% ainda é interessante? Até 61 é, na verdade. Até 61 essa região aqui embaixo. Até 61. Passou de 61 já era. Aí vai ficar lateral. Então, por enquanto tá tudo bem, tá tranquilo, o movimento tá saudável, não tá chocante, até porque se a gente for considerar de nível de preço, tá em região de 117k. Então, tá saudável. Passou daqui para baixo, começa a chegar muito próximo de 100k. Aí já fica nível alerta, perigo. Então, por enquanto tá ok. Se a gente marcar uma retração desse movimento aqui, só para ver até qual pernada que tá chegando bem próximo do primeiro nível de retração. Então, movimento saudável, sem pavor, sem alarme. Nossa, 13 quedas seguidas. Tá, mas olha o movimento de alta que o índice fez desde lá do início de março, né? Então, um movimento de quase 25%. E se a gente for considerar a queda desse mês, tá 6%, 6,5%. Mas, né, precisava de uma correção. Vamos pensar a longo prazo. Essa correção pode ser uma pernada de correção para uma grande impulsão novamente para cima. Então, o mensal aqui tá fazendo um ótimo respiro para romper depois, futuramente, quem sabe, esse caixotinho, para confirmar o OCOI, confirmar uma bandeira de alta e romper finalmente esses 2/3 dessa força vendedora. Mas no momento, o mês de agosto está formando um padrão 1, 2, 3 de venda, 1, 2, 3 que é um padrão forte, sendo que esse terceiro candle aqui, por enquanto, não chegou na metade desse candle 6. Então ainda a força compradora está muito forte, diferente do dólar que eu estava comparando. Deixa eu lembrar se foi o semanal. Foi semanal. Semanal ou mensal? Mensal. Diferente do mensal do dólar, que eu disse que este candle do terceiro candle do padrão 2/3 já rompeu 50% desse primeiro candle do padrão. Diferente do índice, então, que está longe de chegar ainda 50% desse primeiro candle do padrão. Então, por enquanto, a força compradora é muito forte. Em relação aqui ao mensal, outra coisa que eu precisava ressaltar, deixa eu abrir aqui, fechamos o quarto mês em alta, que é o mês de julho, e eu falei também do padrão que nós temos no índice. 4 candles de alta, correção. 1, 2, vamos considerar que foi de alta também, que é um doji. 1, 2, 3, 4, correção. 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 Então, a gente tem esse padrão, confirmou e está sendo a correção agora. E candle de julho foi de rejeição, está formando possivelmente 1, 2, 3. Canal de baixa que pode ser a bandeira de alta, está rompendo o canal de baixa, já rompeu, isso aqui não me importa agora mais. Está confirmando o possível COI, região de 2/3 de força vendedora ainda segurando, está na cara de resistência macro importante. Essa região aqui, vou deixar ainda, que é uma região importante, formou uma grande barra compradora na cara de resistência, que era essa barra 6 aqui. Eu falei que não era interessante essa barra formar na cara de resistência para querer rompimento, tinha que fazer um respiro. Região de retração macro mais caixote como fundo importante. Agora isso aqui não me importa, que isso aqui é lá no fundo do mensal. Quem atual está querendo formar uma rejeição? Não. Então isso aqui não me importa agora mais. Nada mais para ressaltar no mensal. O semanal aqui a gente já tem algumas coisas a mais para ressaltar. Relembrando, a gente tinha esse canalzinho de baixo, linhas roxas, que fez um pivô de reversão
um pivôzinho de reversão aqui, rompeu a LT. Se eu pegar desse fundo com esse topo, era região já de, vou tirar os estudos, região de 100% já cravada aqui. Então, confluía muita coisa do mensal, aí se filtrar pelo semanal tem também confluência aqui. Muito. Aí o povo fala, nossa, caiu 13 dias seguidos o Ibov. Tá, mas ninguém lembra depois que subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, e não dias, 8 semanas seguidas, sem correção, batendo um recorde. Isso aí o povo esquece. Aí aqui travou região de fundo, formou 1, 2, 3, que não deu prosseguimento à queda, porque esse terceiro candle aqui foi um candle até de rejeição. Ficou travado. Aí teve esse 29, possível candle de continuidade de movimento, porém inoperável, porque a gente está longe da média. A gente está longe das médias. Quais médias? Olha a média 9 com a média 20. A gente nem entraria, né? A gente nem entraria se fosse operar swing trade aqui. O IFR também estaria em região de sobrecompra, a gente não entra, não faz operação. Voltando para cá. Então o movimento foi só para pegar liquidez, um ponto de venda mais caro, estopou muita gente que vendeu aqui e aí formou um belo candle de virada, um PFR forte em região de topo, seguido por um outro candle forte de virada, seguido por mais agora um candle de convicção e aí agora nós temos um candle de rejeição em regiãozinha que é uma possível trava. Nós estamos próximos da média 20 no semanal. Isso é importante porque lá no 29 eu disse que estava longe da média 20 e agora nós estamos na cara da média 20. Então, tomar cuidado com essa questão. Deixa eu colocar aqui. Próximo da média 20. Aqui no semanal também. Deixa eu ver de candles, não tem mais nada para eu ressaltar. Retração. Tá junto com a média 20, então eu vou colocar aqui próximo da média 20, mais primeiro nível de retração macro e médias a 20 tá flat, tá para baixo, tá para cima, tá para baixo, tá para cima. Isso é uma situação bem feia se a gente for olhar em relação ao price action, porque por médias tá feio. O price action ainda tá bonito de ser alcoy, bandeira de baixa, bandeira de alta, desculpa. Por enquanto, mas médias horrível. Horrível a situação da média 20. Tá igual uma onda aqui. IFR tá ok. Do semanal só isso que eu precisava ressaltar. Deixa eu ver, relembrando aqui. Eu coloquei que isso aqui é um candle de absorção. Isso aqui também é absorção. Isso aqui é exaustão. Isso aqui é exaustão já. Agora o diário. O diário de tirar a retração. Para confundir menos coisas aqui. A gente tem SLT aqui, só que eu tenho que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K. Deixa eu ver a diferença que dá. Vai dar bastante diferença. Eu vou pro Ibov, então fica mais fácil para não ter essa bagunça. O Ibov, a gente vê então essa sequência horrorosa de queda, que estava caindo com candles horríveis aqui. Deu um relâmpago horroroso aqui agora, até assustei. Candle horrível, candle horrível, candle horrível, candle horrível. Olha esses últimos 3 candles formando uma virada vendedora em região de fundo. Que coisa estranha. Eu comentei que estava complicado de analisar, que era uma região de suporte. Quis romper de forma esticada. Pode ser que tenha sido um rompimento falso. E este candle aqui do último dia foi um candle PFR. Então a gente pode ver uma correção continuando depois desse candle, tá? A gente pode ver talvez uns 2, 3 dias de alta, possivelmente. Se a gente for olhar aqui, é como se fosse então um rompimento falso dessa região, rompeu de forma esticada, pegou liquidez e pode vir a subir. Em relação ao índice, o futuro, deixa eu ativar o Ctrl+J. Mesma coisa que o Ibov, só que o Ibov fechou mais bonito, o futuro já fechou mais feio, o último dia. Temos essas LTs aqui, só que essas LTs já estão... Essa aqui eu apaguei, essa aqui vou manter, que é dos topos. Esse caixote que segue sendo importante. 60 minutos. Voltando para o diário aqui em relação às médias.
Aqui, Trap Zone, a 20 está para baixo, 200 está flat, mas está longe das duas médias em relação ao preço. Os 60 minutos, aqui a gente vai ter que olhar com Ctrl J, Ctrl K ativado e eu vou olhar em relação às médias no layout de backtest. Pelo Ctrl J, Ctrl K ativado, a gente vê que tem um canal. Esse canal aqui foi fator importante para a operação de compra que eu fiz, né, com todo mundo aqui no fundo de sexta-feira. Então, continua sendo importante. Considerem ainda este canal. Não esqueçam desse canal, pelo amor de Deus. Esse canal aqui está respeitando. Então, pelos 5 minutos, pelo INV aqui, que é o contrato atual, eu espero... vou ressaltar novamente. Cuidado para vocês não estarem operando o InFoot 5 minutos com esse gap aqui atrás, tá? Cuidado. Se a gente for olhar o INV, pode estar igual, mas tem que tomar cuidado com esse gap. Deixa eu desativar a função novamente. Não tinha desativado. Esse gap aqui de trás. Cuidado, porque o InFoot com a função desativada vai estar com esse gap super estranho aqui. Esse gap não teve. Quer confirmar? Abre o contrato atual. O gap que teve foi este, não foi aquilo ali tudo. Isso aqui tudo, igual aquele atrás ali também. Não teve. Então tem que tomar cuidado. Essa média de 200 pode ser que o preço esteja fazendo um respiro para finalmente romper ela. Lembrando que o diário formou um PFR no Ibov, então pode ser que a gente veja o movimento de rompimento dela. Só que tem muito tempo que não consegue romper. Toda hora que testa, falha de novo. Aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou. Tá falhando direto. Então eu recomendo esperar um pouco. Pegar um pullback ideal em relação à média 9,20 após o rompimento das 2,200. Porque por enquanto as 2,200 estão terríveis. Terríveis aqui. Deixa eu voltar em relação à VWAP. A VWAP mensal também ela está passando lá em cima se for olhar pelo InFoot, que é com as funções ativadas. Aí, deixa eu ver em relação... Tá tendo divergência da VWAP, tá? Então, vou ignorar essa questão da VWAP. Tá difícil de analisar porque o contrato virou. E aí tem uma divergência entre um contrato e outro. Agora de notícia, essa semana tem notícia importante. Para essa semana aqui, vai começar amanhã, dia 21 ao dia 21 ao 25. Começando com amanhã, segunda-feira já não é de ter notícia mesmo. Terça-feira, reunião do BRICS pode talvez movimentar, dependendo dos discursos, mas é de madrugada, então a gente já vai cuidar com alguma coisa interessante. Vendas de casas usadas não é de movimentar. Quarta-feira, reunião do BRICS de novo. PMI, licença de construção não movimenta. PMI é importante, 10,45. Estoque de petróleo bruto não movimenta. Quinta-feira, reunião do Conselho Monetário Nacional pode movimentar, dependendo do que for discursado. Núcleo de pedidos de bens duráveis não movimenta. Pedidos iniciais por seguro-desemprego pode, talvez, não é de movimentar. Sexta-feira, essas duas aqui podem. E principalmente às 9 horas, o IPCA, a inflação no Brasil. Pode ser que venha diferente do projetado por causa do aumento do petróleo nas refinarias nessas últimas semanas aí. E basicamente era isso em relação ao que é programado, né? Porque começa também a questão da reforma tributária, que não é uma coisa programada, pode acontecer discurso ou qualquer polêmica a qualquer momento. Em relação ao petróleo, Brent e minério de ferro, tomar cuidado com o minério, principalmente. O minério aqui, deixa eu ver se inclusive essa data que é de hoje, 21 de agosto. Já estão precificando aqui um movimento já de queda para amanhã. Tomar cuidado porque, para mim, na análise aqui técnica, parece que isso aqui é um pullback para poder romper mínima. Considerando a situação econômica da China, o minério de ferro está com muita chance de vir a romper mínima e cair, o que vai puxar possivelmente a Vale. Já em relação ao petróleo Brent, a gente vê que está querendo formar uma virada. Região de resistência segurou, estava em tendência, 9 está cruzando a 20, pode dar virada aqui para movimento de correção para queda, puxando a Petrobras aqui. Em relação ao S&P, que eu tinha comentado, é região
de possível suporte. Pode ser que tenha, né, alguma defesa de compra, o que teve na sexta-feira, normal, mas ainda é de força vendedora no macro. Rompeu esse canal de baixa, tende a buscar regiões até lá embaixo. Em relação ao EWZ, que é a bolsa negociada em dólar em forma de ETF, a LT de alta, LTA, foi rompida. A gente teve aqui uma viradinha com gatilho na média de 9 e estamos agora em região de possível suporte de força compradora. Então, relembrando com o Ibov, a gente pode ter uma correçãozinha um pouquinho aqui nessa região, juntando com o EWZ. Com as posições em aberto, a gente vê que está tendo um pouco de, como é que fala, retirada de contratos, o que era esperado, né? Por exemplo, deixa eu ver se até inclusive esse valor está certo. Eu acho que eu coloquei esse valor errado aqui, então um está positivo, o outro está negativo. Mini contrato do Ibov. Tem mais vendedores do que compradores. Opa, fechei sem querer a aba. O nacional ainda está mais vendedor do que comprador. Eu tinha colocado sem querer. E o estrangeiro ainda está comprador, só que está se mantendo. Deixa eu ver se o valor está correto. Está, eles estão mais compradores ainda, mas está quase zerando. E aqui é a parte interessante, porque sendo que eles que levaram o preço para cima do Ibov, eles estão começando a largar. Pode ser que a correção realmente agora seja mais eficaz com eles largando a posição da compra. Porque a correção compradora não estava tão forte, a correção não estava tão forte porque eles estavam comprando cada vez mais fundo e agora pararam por enquanto. Em relação aqui a Vale e Petro graficamente, a Vale está configurando aquilo que eu falei do semanal. Até, Eduardo, acho que você deve lembrar que eu estava comentando que isso aqui parecia um pré-rompimento de fundo, ainda mais alinhado com a média de 20. Fez um pullback na 20 e confirmou. Então, tem mais chances de continuar caindo por enquanto. E IFR nem está acionado. Então, tem muita liquidez aqui embaixo, muita opção de compra vai ser praticamente meio que estopada. Então, tem muito fluxo de venda ainda, juntando com o minério de ferro que está caindo lá fora. Pelo semanal, então era isso que eu tinha que ressaltar, mas se a gente olhar pelo 60, o 60 está muito esticado no movimento de queda. Está em canal de Keltner, 9 longe da 200, esticadíssimo. Esticadíssimo. Falei, esticadíssimo é foda, né? 15 minutos aqui. O fundo está respeitando por enquanto. Se a gente quiser movimento de compra, é importante que a Vale não venha renovar esse fundo amanhã. É importante que ela respeite e volte a subir. Em relação a Petro aqui, se a gente for olhar gráfico branco, parece que é um OCOI de continuidade. Por enquanto, topo respeitando. Em relação às médias, a 20 está alinhando para tentar jogar para cima. No semanal, tá complicado de analisar isso, porque isso aqui é uma região de força vendedora, se for olhar com retração. Então, esse OCOI no diário tá bloqueando a questão do semanal aqui. Então, não consigo ter uma percepção boa do que pode vir a acontecer, ainda mais que o IFR no semanal tá meio que ativando daqui a pouco. E essa barra aqui é do final do ano passado, esse início desse movimento. Em relação ao 15, o 15 para movimento de alta, a gente tem que ver a média de 200 ainda sustentando este movimento. Sexta-feira praticamente ficou lateral, num caixote, então mal ajudou. O IFNC, que está puxando bastante ultimamente, tá igual o Ibov praticamente. O IFNC, a parte interessante é que ele testou já a média de 20 do semanal, enquanto que o Ibov ainda não testou. No diário, mesma coisa que o Ibov, movimento bem sequencial de queda, só um aqui que foi positivo, mas o resto tudo queda. Teve a correção, foi o índice que mais ajudou o Ibov a corrigir na sexta. Nos 60 minutos estava derivando, deixa eu desenhar, estava derivando
teve um movimento esticado e pode ter sido um movimento falso do rompimento dessa deriva e pode vir a testar agora a LT da parte de cima. Para movimentos de compra é importante que o IFNC esteja positivo, ele está puxando muito mais que a Vale e Petro, tá? IFNC, se estiver caindo, o Ibov não consegue subir. Agora, por exemplo, se IFNC estiver subindo, Petro também, a Vale se estiver caindo, o Ibov pode ainda subir, mesmo que a Vale, que seja a que mais tem porcentagem de movimento no Ibov, mesmo que ela caia, a gente pode ver o Ibov ainda subindo, porque o IFNC puxa demais, é o segundo índice mais puxa no Ibov. Em relação aqui, então, tomar cuidado com os 3 ativos, sempre muito importante considerar o gráfico dos 2.